Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de circuitos de radiofrequência. Essa é a segunda parte do tutorial do software Cook Studio. Então eu vou começar aqui criando um projeto, tá? Novo projeto, vou chamar ele de videoaula, só para dar um nome. Você vê que você já cai na pasta do projeto e já tem o esquemático aberto aqui. Eu vou salvar ele, tá? Então eu vou colocar aqui parâmetros S. Vamos fazer um exemplo de simulação de parâmetros S com uma linha de transmissão, tá? Então vou dar esse nome aqui. A ideia então é a gente ver, né, como que a gente faz simulações de parâmetros de espalhamento aqui no Cook Studio, tá? Primeira coisa que você vai precisar é a fonte adequada. Então se você for em Sources aqui nos componentes, tá? Você vai verificar que tem essa Power Source aqui, que é justamente, né, você vê uma fonte de tensão em série com esse elemento que é uma resistência aqui de 50 ohms para representar a impedância interna da fonte. Posso dar um Ctrl C e Ctrl V, ou arrastar novamente a fonte, né, e colocar uma segunda fonte aqui, porque a gente vai estar trabalhando aqui nesse exemplo com uma rede de duas portas bem simples, que é só uma linha de transmissão, né. Eu vou colocar o terra aqui, então você sempre tem que colocar o terra, ok? E daí vamos fazer isso, tá? Eu vou deixar a impedância interna de ambas as fontes aqui, né, que eu vou utilizar para sondar a porta 1 e a porta 2 como 50 ohms. E basicamente você especifica a frequência e a potência, tá? 1 mW, 0 dBm está aqui. Aí nesse exemplo bem simples, para a gente começar, vamos colocar só uma linha do tipo microfita aqui, ou microstrip, tá? Entre a primeira fonte e a segunda fonte. Então vamos lá, né? Você tem aqui transmission lines, que tem diversos tipos de linhas de transmissão, também conectores e junções. Então vou destacar aqui, né, cabo coaxial, linha de microfita, microstrip aqui, par trançado, né, twisted pair. Que mais? Aqui embaixo você vai achar o strip line, e você tem também outros tipos de linha. Você pode dar uma olhada aqui, tá? Então você vai ter que arrastar essa linha de microfita aqui para o seu design, e você vai sempre que você colocar uma linha de transmissão, você vai ter que definir as características do substrato. Vamos dar uma olhada aqui na linha de microfita. Basicamente você tem os principais parâmetros são a largura da linha e o comprimento dela aqui. Mas lógico, né, você também tem que definir em que substrato isso está fabricado, de que material são feitos os condutores metálicos, tá? Trilha, etc. e tal. Então isso aqui vai estar no substrato. Então você tem aqui, por exemplo, a permissividade relativa do substrato dielétrico, tá? Para diferentes materiais. Aqui, se você expandir, você vê que tem material aqui, né? Por exemplo, FR4, 4,5, o epsilon relativo, tá? E daí você tem alumina, duroide. Se você selecionar PVC, se você selecionar, você vai estar selecionando o epsilon relativo adequado, tá? Isso aqui o H é a espessura do substrato, tá? T é a espessura do condutor metálico da trilha, tá? Tandel, né, tangente de perdas, é a tangente de perdas do substrato dielétrico, e Rho é a resistividade do metal. Além disso, você tem a rugosidade, RMS aqui do substrato, tá? Que você pode especificar. Então você tem todos esses parâmetros do substrato, além da largura e comprimento da linha de transmissão. Esses parâmetros, né, alguns desses parâmetros, a largura, a espessura do substrato, material do substrato, vão definir a impedância característica da linha de transmissão. E mesma coisa vai acontecer com outras linhas de transmissão, né? Os parâmetros geométricos, a permissividade e a permeabilidade vão definir a impedância característica. Então a gente pode fazer isso, né? E você pode calcular, tá, a largura da linha e os demais parâmetros usando a teoria
para você ter, né, para o modo TEM ou para o modo quasi TEM, uma impedância característica de interesse. Falando especificamente aí do trabalho que foi passado para o final da disciplina, tem um material que mostra como fazer isso, tá? Então eu espero que, né, inclusive na apresentação do trabalho, se mostre que foi definido e calculado aí os parâmetros da linha para obter uma determinada impedância característica. Mas, né, eu vou mostrar aqui que tem uma ferramenta e eu espero que vocês utilizem ela apenas para verificar os cálculos que vocês fizerem, né, que vamos chamar assim de calculador de linha de transmissão. Tá? Se eu clicar aqui, aparece essa nova janela. Tá? Você vê que a primeira linha que aparece aqui é a linha de microfita, microstrip, né? Você tem o strip line, tá? CPW, né? Coplanar waveguide, CPS, etc e tal. Onde está? Tá? Cabo coaxial e inclusive, opa, passou aqui, tá? Guia de onda retangular, tá? Então tem várias e várias opções. Olhando aqui para a linha de microfita, né? Os mesmos parâmetros que a gente acabou de falar do substrato e da largura da trilha, eles estão todos aqui, tá? E isso permite você obter, né, os parâmetros que você tem que ter para ter uma determinada impedância característica. Note que nessa parte aqui é mostrado a impedância característica Z0, tá? Para esses valores que estão colocados aqui de parâmetros geométricos, e a fase da onda se propagando dentro da linha. Isso vai ter a ver com o comprimento da linha também, né? A fase adquirida aí pela onda ao se propagar na linha, tá? Então aqui, vamos ver aqui, né? Se a gente selecionar aqui o FR4, tá? Só para usar, deixar a tangente de perdas 2 vezes 10 a menos 4 mesmo, tá? A resistividade do condutor metálico, vamos considerar que é cobre, então essa daqui mesmo. Permeabilidade, tá, do cobre tá aqui. Rugosidade está em 100 nanômetros, 0,1 micrômetros, vamos deixar assim, né? Este é a espessura, você vê no desenho, né? A espessura do metal, tá? Tem a espessura do condutor metálico da trilha da linha de microfita, e H é a espessura do substrato. Eu vou colocar um H de meio milímetro, 500 micrômetros, tá? E daí você vê, né, que o Z0 aqui dá 47,5 ohms, tá? A gente pode mudar agora, né, a única coisa que a gente não mexeu ainda, o comprimento da linha não vai afetar a impedância característica, né? Ele vai afetar sim a fase adquirida pela onda ao se propagar na linha, mas a largura da linha, né, essa largura da trilha aqui, o W, ela vai, né, determinar a impedância característica. Então se eu mudar aqui, né, por exemplo, se eu diminuir 0,9, você vê que eu obtenho 50,5, né? Se eu botar 0,92, 0,91, 0,915, tá? Aí eu obtenho 50,08, tá perto o suficiente de 50 ohms, que é a impedância interna das fontes, impedância utilizada aí, né, padrão em várias situações, tá? E ok, feito isso, né, eu tenho a opção aqui de copiar, tá, esse componente aqui, a linha de microfita, ou se eu estiver projetando outro componente, copiar pro clipboard, né, como se eu estivesse dando um Ctrl C, tá? Então eu copiei aqui, aí eu posso vir aqui no meu esquemático e dar um paste. Então veja que ele aparece aqui, tá? Eu vou clicar em ESC aqui. Então eu vou substituir, tá? Deixa eu clicar no del aqui, né, para apagar o que eu tinha feito antes e botar a linha que eu obtive dessa forma. Então você pode de novo, né, vir aqui e arrastar a linha, e não se esquecendo de arrastar o substrato também e digitar todos os parâmetros para ter uma impedância característica ou para que corresponda a alguma linha que foi projetada, tal. Ou você pode usar esse simulador automático, tá? No projeto, como é de interesse, né, que vocês aprendam pelo menos os conceitos básicos de como projetar linhas de transmissão. Eu passei material aí, os slides sobre isso, então espero que se calcule e utilize essa ferramenta
para verificação. Aí eu vou conectar os componentes, né? Você vê que eu cliquei aqui com o botão esquerdo nesse círculo vermelho e daí o condutor metálico automaticamente apareceu aqui. Então eu posso conectar dessa forma, ou como eu mostrei anteriormente, né? Se eu for aqui clicar nessa ferramenta, eu também faço a mesma coisa. Então, tudo conectado. Agora resta a gente definir a simulação. Vamos fazer uma simulação aqui, lógico, né, de parâmetros de espalhamento, e escolher então aqui, você vai em Simulations, né, dentro da aba lateral Componentes, e aqui, né, S-Parameter Simulation, tá? SP, arrasto para o meu esquemático, vou dar um clique com o botão direito para editar as propriedades, tá? De novo, né, como eu comentei anteriormente aqui, deixa eu fazer. Se eu clicar num parâmetro que está listado aqui, lá nas propriedades eu posso definir qual parâmetro está listado aqui na interface, né? Mas eu posso editar, por exemplo, se eu quiser botar meio giga aqui, 0.5, só não esquecer de dar Enter, tá? Senão não entra o parâmetro. Então, número de pontos, né? Vamos, por exemplo, colocar 400, tá? E eu posso definir aqui mesmo, mas, né? Se eu clicar em editar propriedades, tá? Então ele vai fazer uma varredura em frequência aqui e calcular os parâmetros S. Desde a frequência inicial, 0,5 GHz que eu defini. Vamos colocar, sei lá, 5 GHz aqui. E está definido. Tá? Então, clique em aplicar. E aí, né, eu posso rodar a simulação. Está me dando um erro aqui. Vamos ver. MS2 substrato não encontrado. Ah, sim, tá? Quando eu copiei e colei, você vê que o substrato não está correspondendo aqui, tá? Então, o substrato aqui a variável é subst1 e aqui é subst2, né? Então, vou só trocar aqui, tá? Para associar esse substrato a essa linha de transmissão. Você tem que ter um substrato associado a uma linha de transmissão. Agora deveria rodar. Abre, né, a aba .dpl aqui, o arquivo, né? Onde você coloca os gráficos dos resultados, tá? Eu vou fazer um gráfico cartesiano aqui do parâmetro S11. Vamos deixar ele dessa forma. Então, de novo, você fez uma varredura em frequências, ele vai mostrar em função da frequência. Vamos editar as propriedades aqui, botão direito, né? Vou colocar uma linha um pouco mais espessa aqui, tá? Você pode editar aqui outras coisas, a gente tinha comentado, né? O tipo de linha e tal. Enfim, e daí você tem aqui o parâmetro S1, ele mostra aqui a amplitude dele, né? Em função da frequência, a frequência a gente definiu aí desde meio giga até 5 GB, tá aqui no eixo das abscissas, tá? Poderia plotar um gráfico da carta de Smith aqui também, né? Vamos colocar o mesmo S1. E daí, o que a gente espera é que o parâmetro S ali esteja próximo do centro da carta, né? Você vê que o que você vê aqui, na verdade, é um ponto bem no centro da carta, porque a entrada está casada, né? A impedância característica da linha a gente configurou para ser 50 ohms, a impedância interna da fonte é 50 ohms, então nessa interface aqui você tem zero de reflexão, tá? Isso te dá, né, gama igual a zero é o centro da carta de Smith, ou de forma equivalente aqui, impedância ou resistência normalizada igual a 1 real, né, é o centro da carta de Smith, tá? Então é isso. É mais interessante eu ver o resultado aqui em dB, né? Então a gente vai lá e faz o que a gente já fez no tutorial passado. Tá? Que é colocar para plotar em dB. Então você vê aqui, né, é um S11 muito baixo, muito pequeno, né, menos 60 dB até menos 100 dB, porque justamente a linha está casada, né, você tem uma distribuição aqui do S1, do S1 em dB. Então eu poderia ver esse S1 aqui, né, o valor absoluto dele, no lugar de ver em dB. Deixa eu ir mudando aqui, a gente então dessa forma aqui, ou a fase, né? A fase, tá?
Então você vai ver na fase aqui em graus, ou, né, na forma, isso então seria na forma polar, né, na forma retangular. Se eu quisesse ver a parte imaginária, por exemplo, vamos aplicar aqui, tá, a parte imaginária e a parte real. Poderia fazer um gráfico de cada uma dessas partes, da forma que for mais conveniente para muitas aplicações. Lógico, né? Você vê em dB, te dá mais informação, embora você não veja a fase, né? Tá, então, isso daqui. Vou fazer um outro gráfico cartesiano aqui. Você pode colocar quantos você desejar. Do S21. Vamos aumentar a espessura da linha. Trocar para uma linha vermelha. S21 em dB também. Vamos ver em dB, né? dB. Ok, vamos ver se ele plota. Tá, você vê, bom, a faixa aqui que ele está mostrando, vamos botar uma faixa mais que fique mais agradável de visualizar aqui, né? Vamos colocar o eixo Y de -3, digamos, até 1 dB, né, com passo de 1. Então você vê, né, 0 dB o S21, né? Ou seja, um S21 próximo de 1, tá? Coeficiente de transmissão ali próximo de 1, né? Falando coeficiente de transmissão porque a linha está casada nas duas pontas com impedâncias de 50 ohms, então o S21, né, amplitude da onda de tensão saindo da porta 2, que é a porta da direita, né, sobre a amplitude da onda de tensão entrando na porta 1 seria o coeficiente de transmissão, né? Vamos lembrar da teoria aqui, né? O S1, o que você está calculando aqui, né? A amplitude da onda refletida aqui pela entrada da linha de transmissão de volta para a porta 1 sobre a amplitude da onda que a porta 1, né, vamos chamar de primeira fonte, que está excitando a porta 1, está incidindo. Então, onda refletida sobre onda incidente. Então, você está excitando aqui com essa fonte de potência aqui, power source, que é como o Cook Studio chama, né? E medindo o que está voltando quando está medindo o S1. O S21 você está excitando com essa fonte e medindo o que está chegando nessa outra fonte aqui, né? A amplitude da onda de tensão saindo aqui da porta 2 vai chegar nessa segunda fonte. Então a razão dela, dessa amplitude de tensão pela amplitude da onda de tensão que está chegando na porta 1, que é gerada pela fonte 1, é o S21. E daí uma linha de transmissão é simétrica, né? O S12, né, vai ser a amplitude da onda de tensão chegando na porta 1 sobre a amplitude da onda de tensão gerada pela porta 2 aqui, que foi acoplada na linha de transmissão, e o S22, o coeficiente de reflexão agora na porta 2. Se a gente, por exemplo, fizesse um gráfico do S22, vamos lá, vamos colocar aqui também o S22 em dB, já está numa cor diferente, aumentar a espessura da linha e colocar aqui pontilhada. Você vê que caiu em cima, né? Porque é simétrico aqui, né? Nesse caso, nesse exemplo específico aqui, impedância interna de 50 ohms e 50 ohms aqui, tá? Então você esperaria, e a mesma coisa acontecer com S12 aqui também, nesse gráfico aqui de baixo, né? Tá, mas aí então não tem, é uma linha casada, tá deixando transmitir tudo, né? Basicamente tudo aqui, e refletindo muito pouco. O pouco que está refletindo é porque a gente projetou a linha para ter 50 ohms aproximadamente, né? Não é exatamente 50 ohms, era 50.0 alguma coisa. Mas vamos fazer um exercício aqui que é mudar, por exemplo, um parâmetro aqui, que é a largura dessa linha de transmissão, tá? Se eu colocar aqui 2.915 para a largura W da linha de microfita, né? Tá? Aplicar. Lembrando, né? Deixa eu puxar a janela aqui. Então, estou mudando essa largura aqui da trilha, tá? Poderia mudar a espessura do substrato, o epsilon, etc e tal. Isso vai mudar a impedância característica. Isso aqui vai nos dar uma impedância característica de aproximadamente aqui 22, tá, ohms. No lugar de 50 mudou para 22, né? Então
simulando, você vê que primeiro, né, o S1 e o S22, que estava bem abaixo disso aqui, né, abaixo de menos 40, agora subiu aqui bem para mais próximo de zero. Então você tem o coeficiente de reflexão na entrada e na saída agora, né? Lógico, impedância interna da fonte 50 ohms, a impedância da linha, a característica da linha 22, que a gente acabou de ver, vai ter reflexão, e da mesma forma a transmissão, né, o S21, vai ser afetada. Tá? Então você vê que o S21, que estava bem próximo de 0 dB aqui, né, ao longo de toda essa faixa de frequências, agora ele está oscilando. Lógico, a linha vai funcionar como uma cavidade ali, a onda vai ficar indo e voltando, porque se tem reflexão nessa ponta aqui e nesse extremo aqui, então isso aqui é como se fosse uma cavidade, um ressonador, né? Não muito bom, mas você vai ter aqui um fenômeno oscilatório, tá, na frequência, uma oscilação do S21 com relação à frequência aí, que se dá por conta disso daí, e você tem o S21 bem abaixo, tá, do que a gente tinha visto quando as coisas estavam casadas, né, a entrada e a saída da linha de transmissão. Vamos fazer algo aqui que é colocar um toco aqui, tá? Então o que a gente precisa fazer? Eu vou voltar isso aqui para 0.91, que nos dava uma impedância característica de 50 ohms. Deixa eu deletar isso daqui, arrastar esse cara aqui para cá, copiar esse cara, então Ctrl C, Ctrl V, tá aqui, colocar uma terceira instância dele. Eu vou clicar nesse terceiro aqui, dar um Ctrl R para girar. Ah, não. Vou colocar um toco terminado em aberto. Não esquece isso aqui, mas vamos conectar esse cara aqui. Então, um trecho de linha, outro trecho de linha. Eu vou colocar o toco no meio aqui. Vamos colocar um toco terminado em aberto. Então, voltar lá para linhas de transmissão. Tinha visto aqui em algum lugar. Ó, microstrip open, né? Um trecho de linha de transmissão, um pedaço de linha de transmissão terminado em aberto. Tá, vamos girar isso aqui só para ficar com mais cara de toco, né? Poderia deixar naquela posição e só conectar ali, mas eu vou copiar mais uma vez isso aqui, tá? Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui, dar um Ctrl R para girar. E aí o substrato é substrato 1 em todas as situações, o WL para esses três caras aqui de baixo estão iguais, então não preciso mexer em nada. Aqui eu só posso definir a largura, então o comprimento disso aqui é um comprimento desprezível, então o comprimento vai ser esse 34 aqui. Vamos colocar 34 milímetros, 3 centímetros, vamos colocar um toco mais curto, vamos colocar 2,5 milímetros. E eu tenho que casar a largura aqui, lógico, né? Porque eu quero que seja a mesma linha de transmissão. Aqui eu não quero que tenha uma interface aqui com reflexão e tal. Então esse mesmo W0.915, deixa eu ver se ele tem mais... Não, tá. Eu vou copiar ele aqui, Ctrl C, e colar aqui. Deveria estar tudo ok. Isso tá utilizando o mesmo substrato aqui, as propriedades do mesmo substrato, todos esses trechos de linha que eu coloquei aqui. Vamos só conectar, tá? Então o que você tem aqui, né, uma linha de microfita com um toco em paralelo, terminado em aberto, porque esse carinha aqui é um aberto, uma terminação em aberto. Tá? Para terminar em curto, você simplesmente conectaria o trecho de linha de transmissão sem esse cara aqui ao terra, né? Pense um pouco por que isso faz sentido, mas deveria ser assim. Então vamos simular e ver o que acontece, tá? Aí você vê, né, que você tem mudou as características e tal, tá? Do S1 e do S21. Lógico, tá? Eu não calculei nada, tá? O comprimento desse toco aqui ele vai ser um ressonador e vai ter uma frequência de ressonância. A gente não projetou ele, tá? Então a gente não sabe onde acontece essa frequência de ressonância. Mas note que a linha de transmissão original ela está casada, né, com a fonte 1 e com a fonte 2. Se não tivesse o toco, deveria ter um S21
0 dB em todo o espectro aqui, e um S1 muito baixo, lembra que a gente viu, abaixo de menos 50, menos 60 também em todo o espectro. Agora o toco alterou isso. Vamos, talvez na expectativa de tentar achar a ressonância, vamos fazer o seguinte. Eu vou subir isso aqui. Nem sei se você conseguiria operar uma linha de microfita com esse material, certamente não até essa frequência, mas vamos ver o que a gente obtém, tá? Rodar novamente, e aí você já vê ressonâncias, né? Tá? Vou fazer o seguinte aqui, tá? Então vou limitar aqui, eu botei, você vê mais de uma ressonância, então eu vou botar até 40 GB, em vez de 100, para ver só uma ressonância. Mesmo número de pontos, simulo. Melhor ver através do S21, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, mudar a faixa. A gente vai ter que ir um pouco na tentativa e erro aqui, mas menos 30. Soa razoável, até mais para baixo que isso, né? Menos 60. Foi muito. Menos 40, vamos mudar o passo para 10, deixar isso aqui em 0 mesmo e aplicar, tá? Então você vê aqui, né, em 15 GB, um pouquinho abaixo de 15 GB, você tem uma ressonância. Na ressonância do toco aqui, né, a onda entra no toco, então o coeficiente de transmissão vai cair, porque a onda vai entrar aqui, quando a condição de ressonância acontecer aqui, né, a onda, quando der uma volta completa aqui dentro desse toco, ela sofreu um deslocamento de fase de 360 graus, né, e interferência construtiva, etc. e tal, acontece justamente para a frequência de ressonância, tá? A onda vai ser acoplada, tá? Você vai ter a energia armazenada aqui, né, no toco. Então, e daí por consequência, como você vai estar acoplando potência ao toco, né, o coeficiente de transmissão cai. Tá? Você vê que era 0 dB, né, coeficiente de transmissão unitário, que ele cai bem abaixo disso. Tá? Então 15 GB você tem uma ressonância. Bom, a ideia não é a gente ver a teoria disso daqui, mas ilustrar como você pode colocar um toco em paralelo aqui. É o que você teria na linha de microfita como algo prático que você pode fazer, né? Toco em série é mais difícil. Então é isso, pessoal, né? A gente viu um exemplo aí básico de análise com parâmetros S no Cook Studio, tá? Com uma linha de transmissão, e depois, né, a gente colocou um toco em paralelo aqui, como é que coloca a terminação e aberta, né? Você mexer aqui no comprimento do toco, é esse L aqui, comprimento de cada trecho de linha é o L, tá? A largura da linha vai determinar a impedância característica. Então é isso. Obrigado pela atenção e a gente se vê em breve.